Flamengo! Olá, meus amigos, meu bom dia nessa quarta-feira. Vamos falar um pouquinho do nosso futebol, do jogo de ontem. É claro, não importa o que os antes ficam falando, se foi fácil ou não foi fácil, não interessa, nós estamos classificados. Eu entendo também perfeitamente que nós poderíamos estar numa situação bem melhor, mas não aconteceu, não vamos ficar derramando lágrimas para defunto azeite, não adianta, não aconteceu. O que importa é daqui para frente melhorar um pouco mais. Tem muita coisa para melhorar, nós sabemos, não adianta, os erros do Tite vêm acontecendo, mas de uma maneira ou de outra nós estamos caminhando. Então, como torcedor, eu fico feliz porque fomos classificados. Pior seria se perdêssemos, né? Porque já aconteceu várias vezes no Flamengo, durante a minha vida de torcedor, o Flamengo pagar alguns vexames no próprio Maracanã e ser desclassificado. Nós já perdemos para times menores, né? Em situações que ninguém esperava, mas ontem ganhamos. É claro, nós também precisamos entender que não foi um tremendo de um jogo. O primeiro tempo foi bom, o segundo tempo foi mais acomodado. E nós tivemos também um pouco de sorte que no começo o milionário, por ser milionário, né, nos concedeu dois gols de mãos beijadas. Mas é isso assim, milionário é para isso, é para fazer doação. E ele doou para nós 2 gols, e nós não temos culpa. Se ele deu o gol, vamos fazer. Não é porque é um time menor que deu 2 gols que nós vamos chutar fora. Tá certo, valeu. Então, foi 2-0 que eles nos deram e depois fizeram mais um. No segundo tempo foi um jogo um pouco mais lento do que devia, né? Eu acho, por exemplo, algumas coisas que eu comento como torcedor. Eu sempre digo que eu não sou analista, eu sou um torcedor. Gostei do jogo, porque nós vimos o Flamengo ganhar, acabou o papo. Agora, tem algumas coisas que precisam, algumas arestas que precisam ser consertadas, principalmente levar em consideração algumas lesões que estão acontecendo. Eu sempre digo que além de ser um torcedor, eu fiz educação física e fui preparador físico também. Eu entendo que esses excessos de lesões, as lesões normalmente elas acontecem, esses casos de adutor, essas distensões que acontecem com os nossos jogadores, para mim, eu penso da seguinte maneira, não quer dizer que eu sou absolutamente certo. Como é que funciona para um departamento médico detectar o que está acontecendo com determinadas lesões? Hoje em dia, os equipamentos são ultramodernos e, através de computações, né, verifica-se o que tem, qual é o grau da lesão, e ela é tratada. Pois bem, então o que eu penso? Se ela não for bem tratada, se ela for tratada a 50%, fatalmente o jogador vai continuar com qualquer movimento diferente, ele pode ter uma lesão. Então, eu penso que existe uma frase antiga que nós falávamos no tempo de academia, que falava assim, academia boa não tem aluno machucado. Por quê? Quando o tratamento é bem feito, não volta. O tratamento é bem feito, aquela lesão foi exatamente curada. Mas o que acontece? O futebol de hoje é um futebol dinâmico, é bem diferente do futebol de antigamente. Nós temos vários campeonatos, né, em paralelo. Nós temos disputando, no caso, a Libertadores. Nós temos agora a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e temos os estaduais. São 4 campeonatos que seguem junto. Então, o tempo de tratamento, de recuperação é pequeno.
em relação ao que deveria acontecer. É claro que um jogador que está no departamento médico, ele deveria ter, teoricamente, né, isso aí, na minha visão, no meu conhecimento, ele deveria ter um tratamento um pouco mais alongado, mas um tratamento muito mais sério. Eu não quero dizer que o tratamento que o Flamengo vem fazendo não é sério. Eu não estou lá, não acompanho, não posso dizer como é que eles tratam, como é que eles não tratam. O que vem acontecendo é que o jogador, parece-me, que ele volta a jogar antes do tempo de estar curado totalmente. Aí passa mais um tempo e ele sente uma outra lesão. Porque as lesões, elas são enfraquecimento, porque normalmente, qual é o resultado das lesões? É falta de condicionamento físico. Isso não tem nem por onde. É falta de condicionamento físico ou exercício inadequado. Não é? Pode ser que também, se a gente pegar, por exemplo, como se faz uma aula de educação física, nós temos que pegar, nós pegamos, por exemplo, 10 atletas diferentes, e se você for fazer a análise dele, cada um tem uma resistência diferente. Então, o que deveria ser? Se você joga o mesmo tipo de exercício para todos, isso aí é o que se fala da física. Se você pegar 10 atletas e der a eles o mesmo tipo de exercício, cada um tem uma resistência física diferente. Então, naturalmente, um vai sofrer mais, vai ficar menos preparado do que o outro. Por exemplo, um atleta que já tem uma formação muscular bem mais forte, ele vai se fortalecer mais ainda e não vai sentir determinados exercícios. Aqueles que têm um sistema mais fraco, ele vai sentir mais. Então, o que acontece? A parte muscular dele vai ficar mais frágil em relação aos exercícios que ele for fazendo e depois no comportamento como atleta. Então, acontece que eles acabam se machucando de novo, mas não é que machuca de novo, é a mesma lesão. Então, uma lesão, para ela não acontecer de novo, ela precisa ser bem tratada. Para ser bem tratada, precisa de muito tempo. E, às vezes, o jogador não tem esse tempo. Entendeu? O jogador não tem esse tempo e, às vezes, o departamento médico, o departamento físico, não dá o tempo necessário de cura. Eu não quero acusar ninguém de nada, que eu não tenho como se fala, esse conhecimento em relação ao que é feito. Mas as coisas acontecem dessa maneira, não tem nem por onde. Se um atleta não for bem condicionado fisicamente, ele vai sentir a lesão fatalmente. E o que vem acontecendo no Flamengo? O jogador volta, pode prestar atenção, o jogador volta, daqui a um pouco ele está com a mesma lesão. Então alguma coisa não está certa. Não quer dizer com isso que eu estou condenando o departamento médico, o departamento físico do Flamengo. Não estou condenando ninguém. Eu estou dizendo o que eu aprendi e como funciona. Agora, o que eles aplicam, eu não sei como é que eles aplicam, eu não estou lá. Para mim, eu poderia dizer alguma coisa se eu fizesse parte desse departamento, ou se eu fosse um fiscal, ou se eu fosse um diretor que acompanhasse. Então, o que precisa no Flamengo, nós já vemos, nós estamos falando há muito tempo, não somente eu, como vários youtubers e vários repórteres e vários jornalistas, o Flamengo precisava ter um diretor de futebol, um diretor que entendesse muito de futebol para acompanhar todos esses casos. Ele poderia acompanhar como é que é feito o treinamento físico, tático, técnico, e acompanhar também o departamento médico, o departamento de recuperação do atleta. Precisaria ter uma seriedade maior, que eu não vejo no Flamengo, porque vira e mexe tem um machucado. Quem pode garantir que a má produção que vem acontecendo com o De Arrascaeta, ele não está com aquele problema de novo no pubis? Quem pode garantir? Ninguém. Eu não posso garantir, como também não posso dizer que é. Mas um atleta numa qualidade dele não está produzindo mais, como ele produzia, alguma razão tem. Mas ninguém analisa. Não é, pode ser que eles até analisem, mas eles não são transparentes para nós, os torcedores.
em relação à própria mídia do que vem acontecendo. Que nem ontem o De Arrascaeta não produziu, ele já não vem produzindo há muito tempo, não vem produzindo a qualidade que ele tem, porque ele é um atleta de qualidade técnica, mas ele não vem produzindo mais, ele está mais lento. Ontem ele e o De La Cruz jogaram bem, é natural, um jogo ou outro tudo bem, mas alguns jogos o De Arrascaeta não é que vem se arrastando, ele não vem produzindo o que ele deveria produzir. Então, alguma razão existe. Agora, se eu, por exemplo, tivesse um diretor de futebol que fosse extremamente conhecedor, e também é outra coisa, não é somente ser conhecedor, como também ter carta branca para atuar em cima desses departamentos. Verificar o que é que está acontecendo. Por que tantas lesões? Um clube que tem um departamento técnico, um departamento médico, um departamento físico espetacular, tem os melhores do Brasil, não pode o jogador estar sempre lesionado. Como é que pode? O Ayrton ontem no movimento já teve um problema na coxa. Vira e mexe, um jogador está assim. Dizem que, não sei, que o Pedro também está meio lesionado, está jogando machucado. Então, alguma coisa está errada. Não quer dizer que eu sou o dono da verdade, mas a educação física, o preparo físico é isso daí. Um atleta, se ele for bem condicionado, se ele for bem treinado, se ele for bem fortalecido, ele não pode ter lesão de repente. Que tem uma lesão, até concordo, pode acontecer. Às vezes, um movimento em falso é possível uma lesão, um problema no campo, né? Um buraco no campo, um modo errado de pegar na bola, tropeçar sem querer, aí pode causar uma lesão, porque é uma distensão que é um movimento trágico que acontece de repente, né? Mas vira e mexe, toda vez os mesmos jogadores estão sempre machucados, da mesma maneira. É estranho, fica estranho para nós. Eu, como torcedor, eu acho estranho. Não quero dar lição de nada para ninguém, não estou interessado em nada disso. Eu só estou achando que é estranha essa situação do Flamengo, porque o Flamengo tem condição financeira, o Flamengo tem condição, todos os departamentos do Flamengo são os mais perfeitos da América do Sul, né, em termos de qualidade. Não é para acontecer isso. Eu não posso chegar e condenar um médico ou outro, porque eu não sou médico, não tenho nem esse direito. Mas alguma coisa não está sendo feita direita, não sei o quê. Mas existe algum segredo aí que a gente não saiba. Porque vira e mexe tem um machucado e sempre as mesmas lesões. É estranho. O que interessa é o seguinte, ontem, por exemplo, a nossa preocupação agora é diferente. Se eu não me engano, a Copa América começa dia 20 de junho. O Ayrton ontem se machucou. Não sei qual é o grau da lesão dele. E o Vinhas vai embora para a Copa América. Deve ser. Eu não sei quem vai ser convocado, mas deve ser. Nós temos 6 jogadores que devem sair fora. E nós não temos um substituto para a lateral esquerda. Assim como também nós não temos da lateral direita. Por quê? Porque o senhor Tite, nada contra o senhor Tite. Às vezes, quando eu falo contra o Tite, é porque eu não sou muito a favor dele. Mas o Tite não explora direito a rapaziada da base. Porque o Flamengo tinha um lema de antigamente que dizia que o atleta bom se faz em casa, né? O Flamengo fazia e faz atleta em casa, mas só que eles não usam, eles fazem para vender só. O Tite não usa a molecada. Tem muito moleque bom na base que poderia subir. Principalmente ele deveria estar preparando essa molecada, porque agora na Copa América nós vamos ficar sem 6. Podemos ficar sem 6 jogadores. Que é o Rossi, o Vinha, o Arrascaeta, o De La Cruz, o Varela e o Pulgar. E aí? E agora com esse menino que machucou, o Ayrton, como é que fica? Então, é meio estranho. Ontem o Tite ainda fez umas lambanças, mas eu não quero nem mais mencionar isso, porque senão dá uma impressão que eu sou um perseguidor do Tite. Eu não sou perseguidor, eu só não sou fã dele. Mas, a respeito do jogo de ontem, não foi um tremendo de um jogão, ainda tem aquela cisma, porque
muitas bolas atrasadas, né? Muitas bolas atrasadas para o goleiro, muitas. O time do Flamengo não é isso. Então, enquanto houver esse tipo de jogo, eu vou sempre condenar, porque eu não sou a favor disso. Não sou rabugento, não sou velho rabugento. Eu tenho certeza, gostei da vitória, ganhamos. Já falei no começo do meu vídeo, o Milionários é Milionários. Milionário, o que é milionário? É aquele que tem muito dinheiro. Então doou para nós 2 gols e nós agradecemos, não tem nem por onde. É para classificar, pô, legal, palmas para ele, muito obrigado. O Pedro aproveitou e tá bom, é por aí. Depois o Vinhas entrou, aquele gol foi bonito. O Vinhas, para mim, não é que ele deveria ser o titular, mas ele é um cara que deveria ser muito mais usado pelo Tite, mas isso é problema do Tite. O que interessa para nós é o seguinte, segunda-feira, se eu não me engano, dia 3, vai ser o sorteio do mata-mata da Libertadores, e nós ficamos numa posição inferior, porque nós sabemos que o primeiro pega sempre o segundo, e o segundo pega o primeiro, mas o que nós vamos pegar não importa. Eu tenho um pensamento da seguinte maneira, um time para ser campeão, ele não pode escolher adversário e acabou. Ele tem de, seja lá quem for, ele tem de jogar bem. O Flamengo precisa jogar muito mais do que está jogando, principalmente nessa parte do mata-mata, que é uma parte mais difícil. Nós não vamos pegar a moleza. Nessa primeira etapa da Libertadores, nós fomos privilegiados quando houve o sorteio, nós ficamos felizes. Porque nós pegamos times para jogar contra, eram times muito mais fáceis. Nós pegamos o Bolívar, o Milionário e o Palestino. Qualquer torcedor do Flamengo pensava, tranquilamente o Flamengo vai sair em primeiro lugar. Não saímos, demos alguns tropeções, mas ainda é tempo de arrumar, né? Não está nada perdido, não. E, para dizer a verdade, eu fiquei feliz com a vitória. Eu fico feliz com a vitória. Eu não sou daqueles que fica aí achando ruim, pô, ganhou sem querer. Não importa se ganhou sem querer, ganhou. Né? Nós ganhamos mais uma e vamos para frente. Então deixa isso aí, essas lições erradas, nós não deixamos para trás, vamos fazer uma análise do que foi feito errado e vamos procurar acertar. Eu não vou dizer para você que eu ponho fé no Tite, mas eu quero que ele acerte, porque se ele acertar, o Flamengo também acerta, né? É isso que importa. Agora, se eu não me engano, nós temos agora o próximo jogo com o Vasco e vamos para frente do Vasco, vamos ganhar, não tem acordo não. E tomara que não fique mais ninguém machucado e que tudo aquilo que eu falei a respeito das lesões, que o Flamengo não tome como uma crítica, eu não estava fazendo crítica a ninguém, eu estava fazendo uma análise do que é realmente o que causa as lesões, por que são causadas e por que as lesões continuam as mesmas, naturalmente, quando não é bem tratado. Isso aí não basta ser simplesmente uma lesão. Qualquer torção, qualquer machucado, se não for bem cuidado, ele torna a aparecer, não tem nem por onde, né? Então, gente, eu quero aqui agradecer vocês por me assistir e deixa seu like, se inscreva no canal para dar uma força. Eu estou com 650 inscritos, eu quero ver se eu consigo um pouquinho mais, né? Famoso eu não vou ficar. Eu tenho 86 anos, vai ser agora que eu vou ficar famoso. Se eu tivesse 30, por aí, poderia até fazer mais coisas. Outro dia perguntaram para mim por que eu não fazia live, né? Eu falei, até um amigo que perguntou, eu falei, não, eu faço live, primeiro que eu não sei fazer, eu não sou especialista em live. Segundo, eu teria de ficar 2, 3 horas, ou sei lá, 1 hora, 2 horas diretamente, e é cansativo para mim, que já tenho idade, né? Então, eu prefiro fazer meus vídeos, fazer meus comentários sobre o jogo, cada jogo que acontece, é mais legal, mais saudável para mim, eu fico mais contente de conversar com os 45 milhões de torcedores. É claro, poxa, se 45 milhões assistissem meu vídeo, seria bem melhor, mas também eu sou agradecido por todos aqueles que assistem. Eu tenho muitas pessoas que me assistem, outros não, mas não faz mal, eu fico feliz assim mesmo. E eu quero que todos vocês tenham um bom feriado, um bom final de semana todo e que a gente vença do Vasco e
como eu digo sempre, o que eu falo, que isso aqui é Flamengo. Isso é Flamengo, não tem nem por onde. E saudações rubro-negros a todos os meus amigos e que agora na segunda etapa do mata-mata, que a gente se saia bem melhor. Que o Tite pense um pouquinho mais no 4-2-2, né? Libera os jogadores. Não invente, Tite, não precisa inventar. No Flamengo não se inventa. No Flamengo, põe a molecada, põe a rapaziada, põe eles para jogar com liberdade para lá e para cá, do lado direito para a esquerda, do meio para frente, e segura o time do adversário e vamos ganhar. Tá? Um abraço a todos, saudações rubro-negro.